Esta conferência será gravada agora. Bom, pessoal, novamente é um prazer falar com vocês. Hoje nós iremos falar sobre equações modulares. Essas aulas tratam de equações e de inequações. Hoje falaremos apenas de equações modulares. São as aulas 27 e 28. No próximo vídeo, eu trato de inequações. Então, vamos conversar sobre equações modulares usando alguns exemplos. Gostaria que vocês soubessem que existem dois tipos de resolução, né? Pelo menos para algumas equações, a resolução pela definição e também a resolução por um modo prático. É muito importante que saibamos a equação por definição, porque ela resolve qualquer equação e alguns modos práticos para facilitar ganhar tempo. Então, a gente vai resolver essas equações que estão aqui na tela pelos dois métodos. Resolver as seguintes equações modulares, considerando como universo o conjunto dos reais. Então, a primeira está aqui, a gente vai fazer por definição inicialmente. Primeiro modo, definição. A gente vai decidir qual o número que anula o que está dentro do módulo. No caso é o 2, do mesmo jeito que fazia com o gráfico. 2 é o número que anula a função que está dentro do módulo. Para valores de x maior ou iguais maior ou igual a 2, para valores de x menores ou iguais a 2. Então, o que a gente vai fazer? Se eu considerar um valor de x maior ou igual a 2, e substituir aqui, isso dá positivo, né? Módulo de um número positivo é ele mesmo. Se eu considerar um valor de x menor ou igual a 2 e substituir aqui, vai dar negativo. Módulo de um negativo é menos ele. Então, é compor a equação em cada intervalo, né? Aqui a gente vai multiplicar por menos 1, né? Porque para menor ou igual a 2 dá negativo. Resolve isso aqui. Passa o 2 para cá, né, gente? X igual a menos 6. Aí você pega esse resultado que está aqui e dá uma olhada aqui em cima, ver se está batendo com a condição. X é menos 6. Menos 6 é menor ou igual a 2? É. Então, você vem aqui e diz, isso é raiz. Então, quando você resolver essa equação aqui, você bate o olho aqui em cima e decide. É menor ou igual a 2? Sim. Então, coloca a verdade. Agora, se eu considerar o valor de x maior que 2, isso é positivo. Módulo de um número positivo é ele mesmo. X menos 2 igual a 8, ou seja, x igual a 10. Aí você observa a condição de existência. 10 é maior que 2? Sim. Então, solução é o conjunto verdade. Isso é verdadeiro, desculpe. X igual a 10 é solução. Aí o conjunto solução é menos 6, 10. Então, esse conjunto é o conjunto das soluções dessa equação modular. Pela definição de módulo, usando a ideia, né, de módulo. Mas esse exercício aqui poderia ter sido feito de um modo mais prático, na minha opinião. Esse, particularmente. Né? Lembrando que o processo importante é a definição, porque resolve todas, né? Se o módulo de um x menos 2 é igual a 8, significa o quê? Significa que x menos 2 é 8, ou x menos 2 é menos 8. Se x menos 2 igual a 8, o x vai ser 10. E se x menos 2 igual a menos 8, o x vai ser menos 6. Portanto, a solução é menos 6, 10. Bem simples, sem grandes problemas. Agora veja a letra B. Módulo de 2x menos 4 é igual a x menos 5. Esses dois números, eles têm o mesmo módulo, né? 2x menos 4 igual a x menos 5. Pela definição,
colocando a raiz dessa função e a raiz dessa função. A raiz dessa função é 2, é o número que anula a função. A raiz dessa função é 5. Então, você anula a função. X menor ou igual a 2, entre 2 e 5, e maior ou igual a 5. Vamos lá, gente. Se eu considerar um número menor ou igual a 2, qualquer um, isso aqui vai dar negativo. E aqui também vai dar negativo. Então, para a gente tirar o módulo, nós vamos multiplicar por menos 1 os dois. Ó. Menos 2x mais 4 igual a menos x mais 5. E se eu pegar um número menor que 2 e substituir aqui, vai dar negativo. Se eu pegar um número menor que 2 e substituir aqui, também vai dar negativo. Resolvendo essa equação, que o menos x vem para cá, soma, o 4 vai para lá, subtrai. Menos x igual a 1. Ou seja, x igual a menos 1. Aí você pega esse resultado e confirma com a condição. Menos 1 é menor ou igual a 2? Sim. Então, isso é verdade. O menos 1 é a solução da equação. Agora, se eu considerar um número entre 2 e 5, por exemplo, 3, né? Colocar aqui dá positivo, colocar aqui dá negativo. Então, o módulo de um número negativo é menos ele, e o módulo de um número positivo é ele mesmo. Então, entre 2 e 5, 2x menos 4 é positivo. Então, a gente mantém. E o x menos 5 é negativo, a gente troca o sinal. Resolvendo isso, fica 3x igual a 9, x igual a 3. Observem só. X igual a 3 está entre 2 e 5. Então, ele, obviamente, vai entrar na solução. Agora, se eu considerar um número maior ou igual a 5, qualquer número maior ou igual a 5, tanto essa função aqui quanto essa vai ser positiva. Então, para tirar um módulo, é só repetir as funções. Passa para o primeiro membro, x igual a menos 1. Esse x vem para cá e esse 4 vai para lá. Agora, dá uma olhada. Menos 1 é maior ou igual a 5? Não. Então, essa afirmação aqui é falsa. Menos 1 não é raiz da equação modular. Portanto, a nossa solução é menos 1, 3. Bem simples também, sem grandes problemas. Esse problema aqui dá para resolver do modo prático, né? Então, a pergunta é, quando que dois números têm o mesmo módulo? Dois números têm o mesmo módulo quando eles são iguais ou quando eles são opostos. Eu mudei o sinal de um deles aqui, ó. Dois números têm o mesmo módulo quando eles são iguais ou quando eles são opostos. Resolve essa equação, x igual a menos 1. Resolve essa outra equação, x igual a 3. Solução, menos 1, 3. É importante a gente observar esse método prático, mas sempre lembrando que a definição resolve qualquer problema. Letra C. O primeiro módulo vai ser pela definição também, x² menos 3 módulo de x menos 4 igual a 0. Vamos colocar aqui quem anula o módulo. Quem anula o módulo é 0. Se eu considerar um número à direita do 0 e à esquerda do 0, se eu considerar um número à esquerda do 0, aqui dentro vai dar negativo. O módulo de um número negativo é menos ele, menos com menos mais, e a nossa equação vai ficar assim. Resolvendo essa equação por Bhaskara, a gente tem duas raízes, 1 menos 4. Aí a gente olha aqui, ó, 1 é menor ou igual a 0? Não, então isso é falso. Menos 4 é menor ou igual a 0? Sim. Então menos 4 entra. Agora, se eu considerar o valor de x à direita do 0, o módulo de x é x mesmo. A equação dá assim. Então, as soluções por Bhaskara ou por soma e produto dá menos 1, 4.
Primeira pergunta, vendo a condição, menos 1 é maior ou igual a zero? Não. Então, isso é falso. E o 4? 4 é maior ou igual a zero? Sim. Então, o 4 entra na solução. Então, a solução dessa equação é menos 4, 4. Agora, utilizando o método prático para resolver, é só lembrar que x² é a mesma coisa que módulo de x². E aí, no lugar do módulo de x, você coloca y. E faz aqui uma troca de variável, né? Y² menos 3y menos 4 igual a zero. Resolve essa equação do segundo grau por Bhaskara. Aí você chega que o y igual a menos 1 ou y igual a 4. Aí desfaz a condição. Módulo de x é y, então o módulo de x vai ser menos 1, que não convém, ou o módulo de x igual a 4. Se o módulo de x é 4, obviamente o x vai ser 4 ou menos 4. E aí a solução é menos 4, 4. Agora que a gente já fez alguns exemplos, a gente vai fazer os dois primeiros exercícios das aulas 27 e 28. Deixar a parte de equação resolvida para trabalhar com inequação na próxima aula. A soma das raízes da equação modular. Vou resolver pelo método prático. Tudo isso aqui está dentro do módulo. Se o módulo de tudo isso é 6, significa, então, que módulo de x menos 2 menos 7 é igual a 6, ou que o módulo de x menos 2 menos 7 é igual a menos 6. Se o módulo de tudo isso é 6, isso é 6 ou menos 6. Módulo de x menos 2 é igual a 13, porque esse 7 vai somando. Módulo de x menos 2, então, vai ser 13, ou x menos 2 vai ser menos 13. Resolve a primeira, x igual a 15, resolve a segunda, x igual a menos 11. Aí vem para essa de baixo aqui, ó. Módulo de x menos 2 igual a 1, porque o 7 vai somando para o segundo membro. Isso significa que o x menos 2 pode ser 1, ou o x menos 2 pode ser menos 1. Se x menos 2 igual a 1, x igual a 3. Se x menos 2 igual a menos 1, x igual a 1. Então, aqui estão as soluções da equação. Ele quer que você some. Então, vamos somar. Tudo isso, encontrar 8, e a resposta é a letra E. Agora a gente vai dar uma olhadinha no problema 2. Qual a soma das raízes distintas da equação? X² menos 5x mais 6 igual a módulo de x menos 3. Então vamos começar a resolver isso. Eu estou determinando aqui o número que anula o módulo, no caso é o 3. Estou considerando valores de x menores iguais a 3 e valores de x maiores ou iguais a 3. Se eu considerar um valor de x menor que 3, isso dá negativo, né? Por exemplo, se eu colocar 0 no x, isso vai dar negativo. Então, o módulo é menos e. Então, a primeira parte aqui, x² menos 5x igual a menos x mais 3. Passa tudo para o primeiro membro. Cai nessa equação do segundo grau. Resolve essa equação por Bhaskara. Você vai ter essas raízes. Aí o 1 pode ser porque 1 é menor que 3. O 3 pode ser porque é menor ou igual a 3. Então, as duas são soluções da equação. Agora, se eu considerar um valor de x maior que 3, o x menos 3 lá mantém, não precisa trocar, porque vai ser positivo. Passa para o primeiro membro. Aí você cai numa equação de segundo grau com delta 0.
você vai ter o 3 aqui na raiz dupla. 3 é maior ou igual a 0? Sim, 3 é maior ou igual a 0. Então, verdade, 3 é solução. Como o 3 está bem no limite aqui, ele vai ser raiz aqui e aqui. Você conta uma vez só. Mas nesse caso específico, o 3 é raiz dupla, né? Porque saiu dessa equação. Então, o 3 é raiz duas vezes. Mas ele quer que você some as raízes distintas. Então, o que ele quer que você faça? 1 mais 3 igual a 4. A opção correta é a letra E. Pessoal, bons estudos. No próximo vídeo falaremos sobre inequações. Um abraço para vocês.